Deus deu o tema, mas temos que respeitar o tema, amém? Gênesis 41, verso 38. Nosso irmão lê. Glória a Deus. É o levita Fábio. Aberto. Botafoguense é assim, irmão, não liga não. A gente fica muito tempo sem ganhar nada, sem estar na frente de nada, e quando fica, aí fica todo gol. Até dá voltar e sai pra lá. Eu tava brincando lá, meu amigo. Aí eu comecei a brincar zoando, né? Brincadeira, a gente sabe que a gente ama Jesus, a gente gosta do time, mas o nosso amor é por Jesus. E eu comecei a brincar assim, aí toda vez que eu acabo de alguma coisa, segue o líder, segue a vitória, segue ganhando. Aí comecei. Aí apareceu um bobinho lá e começou a bater assim. Tá gravando, vou pra lá. Ele falou assim: segue Jesus, Jesus que é o líder, Jesus que é o campeão. Aí começou toda vez eu estou observando. Aí eu fiquei pensando, alguns anos atrás, quando o Flamengo estava ganhando tudo, ninguém ficava falando isso, né? Segue Jesus, né? Agora que eu boto a boca, eu mando seguir Jesus. Rapaz, já peguei, né, Flamengo? Brincadeira da parte também. Vocês já me conhecem. A verdade, a palavra é simples, é sincera, é verdadeira. Aleluia. Na verdade, a gente só vai falar algo aqui que você já conhece, amém? Não tem nada que você não conheça aqui, porque é a mesma Bíblia que eu conheço, que você conhece, o mesmo fala. Lógico que Deus, com misericórdia e graça, Ele sempre nos traz algo, Ele se renova, a palavra se renova a cada manhã, assim está escrito. Com certeza Deus vai nos trazer à memória alguma coisa que às vezes no meio do caminho a gente esqueceu. Porque nós seres humanos somos assim, a gente recebe promessas, tem tantas coisas que Deus prometeu, falou que iria fazer, tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas que Deus falou, prometeu, disse, afirmou, do vaso, os profetas, que poderia usar, e às vezes até usou a própria mula para falar, para confirmar, mas às vezes na medida da nossa caminhada, das lutas, das nossas adversidades, às vezes a gente esquece, parece que a gente começa a duvidar. Eu vou ler porque eu tenho que ficar de pé, não tem jeito que eu vou pregar e você vai poder sentar, então eu vou ler só o verso 38. Eu vou ler o verso 33 também, depois a gente pula para o 38, do mesmo capítulo, para você entender, porque ali Deus mostrava algo. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Verso 38, que é o tema, que diz assim: e disse Faraó aos teus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? E disse Faraó a teus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Poder assentar. Faraó vai fazer uma pergunta a qual o tema da festividade de hoje. Só que para a gente poder chegar no capítulo 41 e poder falar um pouco desses versos que antecedem o 38, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Você já bem conhece a história, porque a história de José é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que vai trazer alguns ensinamentos. E que ensinamentos são esses? Um dos primeiros ensinamentos que a história de José vai trazer é que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe pelo seu tamanho. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você entender isso. Grava isso no teu coração. Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe pelo seu tamanho. Segundo, Deus, quando escolhe alguém, Ele não escolhe pela sua capacidade física. Terceiro, Deus, quando escolhe alguém, não escolhe pelas suas habilidades ou sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vem dele, toda estratégia vem dele, toda habilidade vem dele, dado ao homem, e todo o crescimento também vem dele. Então, se você é alguém que, como eu, era um pequeno, não sei onde você nasceu, onde você cresceu, de repente você é como eu, que era um pequeno, magrinho, feinho, pobre, e só cresci, né? E morava lá no morro da Bahia, e ficava sentado no morro e olhando aqueles aviões subindo e descendo, passando por trás das montanhas, subindo e descendo. E eu falava, rapaz, nunca vou andar num negócio desse, até porque eu tenho medo de altura. E eu ficava olhando, e olhava para um lado, olhava para o outro, e morava no morro, e parecia um funil, tinha rua lá embaixo,
e do outro lado, outro morro muito alto, e eu ficava olhando e dizendo assim, esse aqui é o melhor lugar do mundo, eu nunca vou sair daqui. E olha onde é que eu estou. Glória a Deus. Não sei se você consegue entender isso, compreender isso. Olha um pouquinho lá para trás, no início da sua trajetória, quando ainda você era uma criança, assim como eu era, que achava que aquele lugar, aquele mundo, meu amigo Fábio, era um mundo perfeito. Um lugar onde eu estava perto dos meus pais, um lugar onde eu estava perto dos meus irmãos, um lugar onde eu estava perto da minha família, um lugar onde se você me soltasse de olho fechado, eu ia e voltava porque eu conhecia a terra, e eu conhecia tudo. E eu achava que aquele lugar era o melhor lugar do mundo e eu nunca sairia dali porque não tinha algo melhor do que estar naquele lugar. O lugar é uma cidade chamada Ilhéus, no sul da Bahia, onde tinha praia, onde tinha aeroporto, onde tudo era próximo, até para o aeroporto da minha cidade eu conseguiria ir a pé. Um lugar onde eu olhava e dizia assim, não tem lugar melhor, porque era uma ilha cercada de praias, e eu ia para a praia, tinha uma praia, duas praias chamadas, uma praia da Avenida, que é a praia da Avenida Soares Lopes, onde acontecia o carnaval, que era a praia com onda, e na esquina, uma curva, e contava com a praia do Cristo, onde tinha a imagem do Cristo Redentor, que nós sabemos que não é o nosso Cristo, mas a imagem do Cristo Redentor, onde águas paradas, onde tinha o encontro das águas, onde eu estava numa praia, e nadando, e brincando, pegando jacaré, jogando futebol, que o espaço era grande e tinha muitos campos, e daqui a pouco eu falei, estou enjoado de nadar aqui, estou enjoado de pegar onda aqui, e andava alguns metros, alguns quilômetros, e chegava na outra praia tranquilo, onde a calmaria, pé de fogo, e tudo, a brisa, que coisa maravilhosa, onde passava dias, horas, anos ali. E que coisa boa, que vida boa. Aí chegava à noite aquele culto abençoado. Aí chegava domingo de manhã aquele culto abençoado, escola bíblica dominical. E eu pensava, que lugar bom, que lugar maravilhoso. É aqui que eu vou nascer, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou criar minha família, é aqui que a minha história vai se finalizar. E nem imaginava eu que Deus tinha um projeto totalmente diferente. Aleluia. Observe isso. Por que você está falando isso da minha história? Porque é fácil falar da minha história, porque eu posso falar da sua e errar. Mas o contexto em qual nós estamos falando do contexto da vida do homem chamado José, que de repente, assim como eu, perto de pai e mãe, meu amigo, e perto de família, perto dos seus irmãos, orava e falava, que lugar bom, que lugar maravilhoso, principalmente quando Deus vai dar um sonho a ele. Qual é o sonho? Todos se prostrando diante dele. Aleluia, glória a Deus. Céu, estrelas, se prostrando diante dele, todos se prostrando diante dele. Ele percebeu que aquele sonho tinha algo, um sinal de Deus, tinha algo, e aquele sonho fazia com que os outros, ele vai sonhar de novo, e os molhos se baixavam dos irmãos, e o molho dele sumia, e ele ficou maravilhado com aquilo, porque ele entendeu que Deus mostrava no sonho a ele que ele haveria de ter um crescimento maior do que os seus irmãos. Só que perceba uma coisa, ele é o menor da casa, mas ele não escolheu ser o maior. Quem escolheu onde ele chegaria foi Deus. Quem escolheu onde você chegaria foi Deus. Quem escolheu qual dom que você teria foi Deus. Quem escolheu se você ia ser um sonhador ou se você ia ser um interpretador de sonhos foi Deus. Quem escolheu se você ia ser um soldador ou se você ia ser um presidente da república foi Deus. Quem escolheu se você seria hoje como eu, um auxiliar de serviços gerais, lavando panela, limpando o chão, ou seria um gerente de uma grande empresa, foi Deus, porque Deus é que faz as escolhas. Nós apenas precisamos viver, entender aquilo que Deus escolheu e ser fiel, porque quando você é fiel no pouco, Deus faz você crescer, Deus te leva você em lugares que você nem imaginava. Assim é José. Só que tinha um diferencial em José. Qual era o diferencial? Era o pai? Era a mãe? Não. Era a obediência. Glória a Deus. Porque ninguém cresce na presença de Deus e alcança os sonhos, realiza os sonhos. Meu amigo pastor Estilo, meu amigo presbítero Marcelo, obrigado pela oportunidade. Sem ser obediente a Deus, porque uma coisa é você ter promessa e outra coisa totalmente diferente é você ser obediente àquele qual te fez a promessa. Porque quando você tem promessa e você é obediente àquele qual você te fez a promessa, pode se levantar irmão, pode se levantar pai, pode se levantar mãe, pode se levantar família, pode se levantar ministério, pode se levantar vizinho, pode se levantar patrão, pode se levantar gerente, pode se levantar inferno, pode se levantar potestade, pode se levantar demônio, pode se levantar o inferno, pode se levantar até o dono do inferno lá de baixo, que eu não vou falar o nome para não dar glória a ele, mas a promessa para quem é obediente é questão de tempo de ela acontecer, é questão de tempo de ela se realizar. Só que toda promessa, até você chegar a ela, você tem que passar por alguns processos. Da verdade.
E é aqui que vai ser o diferencial da vida de José. Porque uma coisa, meu amigo Fábio, é você ser obediente quando tudo vai bem. Outra coisa é você ser obediente no meio dos processos. Uma coisa é você ser obediente com a porta aberta. Outra coisa totalmente diferente é você ser obediente com a porta fechada. Uma coisa é você ser obediente quando você tem saúde. Outra coisa totalmente diferente é você ser obediente quando você está doente. Uma coisa é você ser obediente quando sua família está tudo bem, tudo fluindo bem, tudo maravilhosamente bem, e você falando igual aquela viúva, vai tudo bem. Outra coisa é você ser obediente, continuar fiel ao propósito, ao chamado, à sua trajetória que Deus traçou, quando você tem um filho morto em casa e a única coisa que te resta é você procurar um profeta. Aleluia. Só que perceba que toda... Glória a Deus. Perceba uma coisa comigo, obrigado, tá? Perceba uma coisa comigo. Glória. Na terra só existem dois tipos de pessoas. Quantos tipos? Quantos tipos? Quantos tipos? Primeiro, que sonha. E o segundo, o que tenta parar o sonho. Glória a Deus. Você pode ver que todo mundo que não tem projeto, que ele não tem sonho, qual o projeto que ele vai ter, qual o projeto que ele vai fazer, qual o sonho dele é parar quem é sonhador. Glória a Deus. Você pode observar que todo mundo que não tem foco, não tem direção, ele não sabe para onde vai, ele tenta tirar quem está no caminho da direção. Aleluia. Porque só tem um jeito de a promessa não se cumprir. Quando você sai da direção, quando você sai do foco, você sai do caminho ao Deus lhe traçou. Aleluia. E esses são os irmãos de José. Alguém que não tem foco, mas está dentro da casa. Glória. Alguém que não tem projeto, mas está dentro da casa. Glória a Deus. Alguém que não tem vontade de crescer, mas está dentro da casa, porque ele acha que ser só filho, irmão de quem tem promessa é o suficiente. Mas, irmão Fábio, você quer dizer então que se eu não tiver um sonho, um projeto de crescer, eu estou dentro da casa errada? Não estou dizendo que você está dentro da casa errada, não. Eu só estou dizendo que você vai continuar até dentro da casa. Só que a sua história vai ser qual? Alguém que ficou aplaudindo os sonhos dos outros, o crescimento dos outros. Oh, meu Deus, as pessoas chegarem no lugar a qual você também era para chegar, porque você tem o mesmo direito, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos filhos do mesmo Senhor, é o mesmo Espírito Santo. O Jesus que morreu na cruz não foi um Jesus que morreu na cruz por José e outro Jesus que morreu na cruz pelos irmãos de José. O Jesus que morreu na cruz, ele morreu na cruz por José, pelos irmãos de José, por mim, por você e por todos nós. Então, se ele morreu na cruz por mim, por você e por todos nós, então por que um cresce e outro não? Simplesmente o foco e obediência. Porque foco e obediência são duas coisas que têm que andar lado a lado. Meu Deus, Senhor. Porque se eu tenho foco, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sou obediente, eu não chego. Aleluia. Se eu sou o cara que obedeça a tudo que falam para mim, mas eu não tenho foco, eu vou obedecer e vou chegar aonde? Porque todo aquele que não obedece, não tem foco, ele pode parar em qualquer lugar. Ele pode chegar em qualquer lugar. Agora, quando você tem foco e você é obediente, tudo que Deus propõe, tudo que Deus diz, tudo que Deus projeta e tudo que Deus faz você sonhar em forma de revelação, acontece. Aleluia, glória a Deus. Talvez você, como eu, conheça alguém que hoje é frustrado e parou de caminhar. E você vai falar de Jesus para ele: opa, para com isso. E você se assusta. Por quê? Eu já fui de lá, eu fiz, tinha promessa, tinha isso, tinha aquilo, eu caminhei, eu dirigi, eu fiz e aconteci, e hoje olha onde é que eu estou. Mas se você perguntar ele assim: quem tirou seu foco? Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele vai tentar justificar que a saída do foco da direção dele foi o pastor, foi alguém que
pregou, Aleluia. foi a missionária, foi a missionária. Só que ele esquece que quem fez a promessa não foi o pastor, não foi o pregador, não foi o missionário, não foi a missionária, não foi o levita que cantou. Quem fez a promessa é Deus. Então, se Deus que fez a promessa, a única pessoa que eu tenho que focar e que pode me tirar da promessa é Deus. Mas se foi Ele que fez, Ele não tira. Só eu que posso sair da direção. Aí a gente vê, meu amigo, um monte de gente frustrada e parada e falando a culpa foi de A e de B. Não, a culpa foi de A e de B não. Porque quando você conhece Deus, você conhece a palavra e você conhece quem te chamou, jamais você perde o foco, você perde a direção. Você pode estar ferido no calabouço, você pode ter sido vendido, você pode ter virado escravo, você pode estar com a família de cabeça para baixo, você pode até ter levado um tiro, alguém está julgando como é que pode, um servo de Deus levou um tiro, mas a gente vê nos jornais, todo dia tem bala perdida, e alguém acha um dono lá na frente. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você tem foco, você não perde a direção. Você pode até te ferir, mas uma hora você volta. Você pode até te ferir, mas você continua marchando, você continua em direção alta, você continua cumprindo a qual aquilo Deus te chamou. Esse é José. Só que José é novo. E normalmente quando você é muito novo, algumas pessoas não acreditam em você, porque eles acham que maturidade é cabelo branco. Mexer com você. Glória! E a Bíblia vai citar alguns versículos falando sobre as cães, aquela coisa toda, né? Mas muita gente acha que maturidade é cabelo branco. E quem pinta o cabelo de preto? E quem é carequinha? Entende isso? A maturidade não está na idade, no tempo de casa. Aleluia. Maravilha. Maturidade é mesmo você sendo menino como eu, você entender quem te chamou, qual o seu chamado. Aleluia. Maturidade é mesmo quando você sabe que você não é capaz, você não pode, você entende que quem te chamou te capacita. Glória a Deus. Maturidade é mesmo quando você chega no fundo do poço, obrigado, meu amigo, no calabouço, que você chega, foi vendido pelos seus irmãos, por aqueles que eram para te amar, aqueles que eram maduros, aqueles que eram para te ensinar o caminho, aqueles que eram para te orientar, e você percebe que aqueles que eram para te orientar, maduro, que era para ser exemplo, é o último exemplo que você pode seguir, e você percebe que eles estão no caminho há mais tempo que você, mas estão no caminho mais tempo, mas estão andando errado, sem foco, sem direção, e você resolve andar por outro caminho. Isso é maturidade. Aleluia, glória. Só que os irmãos de José não entendem isso. Eles acham que maturidade é chegar primeiro. Não, chegar primeiro, nem sempre quem chega primeiro é o vencedor. Glória a Deus. Não, né, Fábio? Tomara que chegue, né? Mas está em primeiro, né? Tomara. Mas nem sempre quem está em primeiro é o vencedor. Nem sempre quem chega primeiro é o vencedor, porque a minha Bíblia vai dizer que os últimos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então tem gente que pensa que a maturidade é você chegar primeiro. Vou repetir, não é questão de quem chega primeiro, quem chega depois, quem chega atrasado, quem chegou por último. Maturidade é questão de você entender quem você é. E quando você entende quem você é, seus irmãos me venderam. Mas o sonho quem me deu não foi meus irmãos. Meu ministério me vendeu, mas meu sonho quem me deu, meu chamado quem me deu não foi meu ministério, mas meu pastor não me ama, mas quem morreu na cruz não foi meu pastor. Ah, mas ninguém quer me dar oportunidade, mas a maior oportunidade que eu tenho é que meu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus falou para os discípulos, quer se alegar em alguma coisa, alegre, seu nome está escrito na vida. Aí tem muita gente que fica triste, tem muita gente que fica desanimado, que foi vendido, que foi caluniado, botaram tantos rótulos, tanto apelido, te chutaram, te jogaram para longe, e você fica decepcionado e quer parar, mas você esqueceu que o seu nome está escrito no livro da vida? E quem pode entrar lá para pagar? Ninguém. Muito obrigado. Anjos na porta com espada. Glória. Tu és fiel. Me deram hora não, isso é perigoso. Vamos voltar. Deixa eu fechar. É para virar vigília. O recado é assim. Você é inteligente, você já entendeu. Só preciso continuar um pouco para me fechar para você entender. O recado final de Deus. Glória. José está dentro da casa do seu pai. Menino, mas com sonho. Menino, mas obediente. Menino, mas andando no caminho certo. Porque o que adianta eu ter tempo? Glória a Deus. Se eu não projeto nada, eu não faço nada para aquele projeto crescer, eu não obedeço. É o retrato dos nossos dias, dos dias que nós vivemos.
Gente que é patenteada, é velho no meio do negócio, está no meio do negócio, mas não pode ver um menino crescendo na obediência que ele quer tirar do fogo. O retrato dos nossos dias. Glória a Deus. Pode ver o menino crescer que ele esquece que ele já foi, ele também já foi um menino, ele foi amado, ele foi, alguém pegou ele no colo e te ensinou o caminho, ele tenta parar quem está começando. Meu Deus. É por aí. Só que o meu Jesus deixou uma palavra: ide e fazer discípulos. Glória a Deus. Porque o que adianta eu ser um bom músico se eu não faço discípulo? Porque o que adianta eu ser um bom pastor se eu não faço discípulo? Porque o que adianta eu ser um bom presbítero se eu não faço discípulo? Porque o que adianta eu ser um bom diácono se eu não faço discípulo? Perceba que José, menino, está crescendo, ele está observando. Rapaz, os meus irmãos estão fazendo coisa que meu pai não mandou. Glória. Mas eles são mais velhos, tem alguém liderando. Eu vou seguir ele Tu não. és fiel, Senhor. A escolha deles, a minha escolha é obedecer o pai. E quando você escolhe obedecer o pai, se prepara para ser caluniado, pisado, defamado, sofrer. Só que o nosso evangelho que é pregado hoje é totalmente ao contrário. Me perdoa, tá, meu amigo? Porque eu sei que você ama essa música, eu também amo, eu gosto. Mas é aquele evangelho que fala: tu me adora e ninguém mais te humilha. Aí é o contrário, é aí que você é mais humilhado ainda. Quanto mais você adora a Deus, porque o próprio Jesus falou assim: você é odiado pela minha palavra, você vai ser odiado, vai ser chutado, vai ser escarnecido. Alguém vai querer estar longe de você por causa do amor do meu nome. Só que o nosso evangelho é totalmente ao contrário. Eu sou servo, eu não posso ser humilhado. Eu sou servo, eu não posso ser vendido. Eu sou servo, eu não posso ser caluniado. Eu sou servo, eu tenho que ser o cara. Eu tenho que chegar e todo mundo me ovacionar. Ei, deixa eu te falar um negócio. Você pode até ser o cara, você pode até ser ovacionado, você pode até ser amado, mas se você falar a mentira, porque se você falar a verdade, vai ser odiado. Se você falar a verdade, vai ser criticado. Se você falar a verdade, se você fazer diferente, se você tomar uma posição diferente, onde todo mundo está andando igual, aí você olha: não, está todo mundo andando igual, mas eu não sou Maria, vai com as outras não, porque está andando igual, mas está errado, eu vou andar diferente. Se prepara para as perseguições. Ou você acha que José foi perseguido por quê? Glória. Porque ele resolve fazer diferente onde todo mundo é igual. Verdade. E toda vez que alguém é diferenciado, ele incomoda. Aleluia. Mas calma aí, Aleluia. a escolha de ser diferenciado, ser igual, era dele. Porque ele está em formação de caráter, porque ele é menino. Ele está aprendendo. Ele está em fase de crescimento. Então ele tinha esse poder de escolher qual caminho que ele queria traçar e queria seguir, queria viver. E ele resolveu seguir o caminho da obediência ao pai. É tanto que quando os irmãos saem, no capítulo 39, que está lá fazendo um monte de bobagem, sai da direção a qual o pai mandou. E o pai manda: os seus irmãos estão demorando, preocupados com o pai. José está perto do pai. O pai manda: ô Jacó, vai lá ver a notícia dos seus irmãos. Quando José chega num lugar onde o pai falou, porque José é obediente, e ele perguntou: não viram meus irmãos por aí? São assim, são assim. Ele falou assim: vim lá para o outro lado. Aí ele vai, resolve ir para o outro lado. Só que aí foi onde ele errou, porque o pai mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Tu és fiel, Senhor. E toda vez que o pai manda você ir para uma direção e você resolve mudar a direção que o pai mandou, Meu Deus. as consequências são graves. Aí aquilo que era para ser mais tranquilo, aquilo que era para ser mais fácil, aquilo que era para ser mais bonito, se tornou tudo mais difícil, porque o pai mandou ele ir procurar algo em um lugar e chegou lá e deu ouvido à voz de terceiro e foi para outro. Deixa eu te falar um negócio: se o pai mandar você ir para um lugar, você vai. Mas eu não encontrei o que eu queria, mas o pai falou que tinha. É verdade, Senhor. Mas o pai falou para mim ir lá. Se foi lá que o pai mandou você ir lá, então você tem que ir e você tem que dar retorno ao pai. Por quê? Porque o pai te mandou você ir para lá e mandou você ir para lá com uma missão. E todo mundo que sai com uma missão, ele tem que voltar trazendo a resposta para o pai. Porque uma hora o pai vai querer o resultado da sua viagem, daquilo que ele mandou você fazer, daquilo que ele mandou você buscar. Porque tem irmãos que estão perdidos, mas você que está na obediência, você que está obedecendo, você que está na direção, você que está
está no foco, é você que o Pai vai usar para ir buscar os irmãos, é você que o Pai vai usar para trazer os irmãos de volta, é você que o Pai vai usar para falar: meu irmão, não vai para esse caminho não, porque esse caminho é caminho de morte. Então volta para a direção, volta para a casa do Pai, porque o Pai te ama mesmo na obediência, Ele continua te amando, Ele continua te esperando, você ainda continua sendo filho, pode ser até desobediente, mas por Pai, filho é filho, obedecendo ou não. Então volta para a casa do Pai. Glória, 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 glória. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, aleluia. José menino, sonhador, dentro da sua casa, e ele só tem honra do pai. Só que tem gente que parece que só a honra do pai não é suficiente. Glória. E o nosso pai maior, o nosso principal pai, é o mesmo que é o meu, é o seu que é adorador, é Deus. Tu és fiel, Senhor. Deus te dá uma família, te dá uma casa linda, te dá sabedoria, te dá inteligência, tudo que você necessita Deus te dá. Mas se o homem não te reconhecer, é pouco. Aleluia. Glória a Você Deus. consegue compreender isso? A dimensão disso aqui que eu estou falando? O que Deus está falando? A honra que Deus te deu. Olha onde você está. Você e eu, não era nem para nós estarmos aqui. E olha onde nós estamos. Temos família, temos carro, temos casa, temos alimento. Alguém aqui, se está com fome até agora, é porque resolveu jejuar, porque alimento não falta àquele que é fiel a Deus. Sempre Deus entra com a providência, pode ser o que for, mas Ele entra com a providência. Sempre Deus entra com a porta de escape, sempre Deus está abençoando. E olha onde você está, olha a honra que você tem do Pai. Mas a questão é que tem gente que eles preferem mais a honra dos irmãos. Ele está mais preocupado com a honra dos irmãos do que a honra do Pai. Está mais preocupado com os irmãos falam que é o Pai. Deixa eu te falar um negócio: quem te deu o sonho foi o Pai, não foi irmão. Então não se preocupa com o que os irmãos falam, não se preocupa com o que os irmãos pensam, não se preocupa se os irmãos acreditam, porque o sonho vem do Pai. E quando o sonho vem do Pai, o negócio é você o Pai. Se o irmão não acreditar, meu amigo, me perdoa, mas você segue o seu caminho, que eu sigo o meu. Você vai na direção que você quiser, que eu vou na minha. Sabe por quê? Porque quem me deu o sonho foi o Pai. Quem realiza é o Pai, não é o irmão. Aleluia. Maravilha. Glória, glória. Menino, quando ele sai da direção ao qual o Pai mandou, que ele vai buscar, se me falha a memória, ele Dotã, ele falou: ele foi para o outro lado lá, e ele vai. Quando ele sai da direção que o Pai mandou, não traz a resposta que o Pai esperava, porque a resposta que José teria que trazer para o Pai era essa: Pai, eu fui onde o Senhor mandou e não achei ele. Alguém me falou que ele estava em outro lugar. O que eu faço? Glória a Deus. Isso aqui é só para quem é espiritual. Quem é da Aleluia, terra, glória a Deus. Pai, eu fui lá onde o Senhor falou que ele estaria. Ele não está. O que eu faço? Aleluia. Continue atrás dele ou paro? O que tu quer que eu faça? Deus. Quer que eu vá lá no outro lugar onde ele está? Ou deixe ele à vontade, com a hora ele volta para casa? Você entende isso? Fiel, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só que José é menino, está em fase de amadurecimento. E quando você é menino, algumas coisas é considerável. Por quê? Quando nós somos meninos e não temos o amadurecimento necessário, mesmo nós sermos obedientes, temos projetos e sonhos, alguém com uma palavra pode te tirar do foco. Glória a Deus. Por isso que alguns minutos atrás eu falei que quando você encontra alguém perdido, que ele vai conversar, ele fala que foi pastor, que foi missionário, que foi A, que foi B. Não, não é isso. É porque ele não tinha maturidade suficiente para entender que quem deu o sonho ao Pai é o projeto do Pai, tudo é do Pai. Então não tem nada com o irmão, não tem nada com o terceiro, não tem nada com o vizinho. O negócio é com o Pai, é obedecer o Pai. Porque quando você obedece o Pai, uma hora é inevitável de um projeto acontecer. É verdade. Mas ele é menino. E ele vai, e você conhece a história, vendido, escravo no Egito. Só que quando ele chega no Egito, a vida dele começa a mudar. Por quê? Tem pessoas no Egito e tem versos. Isso é um pouquinho duro, mas eu preciso falar isso para você, porque Deus colocou no meu coração, não posso culpar. Tem pessoas lá no Egito que têm uma visão melhor do que os irmãos de dentro da casa. Glória a Deus. Verdade. Tem pessoas no Egito que quando você chega, alguém fala assim: você é diferente. Eu vejo algo diferente em você.
E eles fazem questão de estar ao teu lado. Glória. Eles fazem questão que você esteja na festa dele. Eles fazem questão de conversar com você. Eles fazem questão de ser seu amigo. Enquanto os irmãos estão desprezando, magoado, triste, porque o projeto dele é maior, porque Deus usa mais, porque o projeto de Deus queria crescer mais que o irmão. Tem gente lá no Egito sonhando em conhecer pessoas como você. E sabe qual é a diferença das pessoas do Egito que estão sonhando em conhecer pessoas como você? Assim como o faraó falou, acharia um homem como esse com o Espírito de Deus. E a diferença dos irmãos que estão dentro da casa, tentando parar, vendendo, é que as pessoas que estão no Egito é um campo missionário. Glória! Por quê? Porque eles viram Deus no homem. Eles viram o Espírito de Deus no homem, onde qual os irmãos só viam soberba, presunção. Que é isso? Até o pai falou com ele, até já fez, meu filho. Quer dizer que eu sou a mãe, que sonho esse, José? Eu sou a mãe, seus irmãos vão se prostrar diante de você? Não, pai. Eu não estou falando isso não, foi o sonho de Deus. Aí tem alguém que não entende, quando você dentro da sua casa vai chegar em lugares que outros não vão chegar, e não consegue compreender isso. E começa a ter ódio e raiva de você, mas ele não tem coragem de falar que no fundo ele está se roendo por dentro, porque Deus falou que você ia chegar em lugares onde ele não chegaria nem na escada, e você ia chegar em lugares altos, onde ele não chegaria nem no primeiro degrau, e ele não tem coragem de dizer. Só que quem está no Egito às vezes tem mais humildade do que os irmãos que estão dentro da casa, porque ele, quando percebe que você tem um grande chamado, ele vai falar assim, porque eu estou falando de por experiência própria. Ó, eu não, mas você é diferenciado, você vai longe. Glória a Deus! Eu tenho um vizinho que ele faleceu, eu fazia muito, eu estava desempregado, e ele, Tu és fiel, um ajudando o Senhor. outro, ele me ajudava muito, sempre ele aposentado, problema de saúde, eu podia fazer muita coisa direito, ácido úrico, só que eu sinto muita falta dele, o ímpio, e ele sempre arrumava um serviço para mim. E no dia que eu estava numa situação muito difícil, falei que precisava fazer uma coisa, precisava de um dinheiro, ele foi lá dentro de casa, me deu o dinheiro, ele falou, não, você é meu amigo, você está sempre ajudando a gente aqui, me deu o dinheiro. Aí passando um tempo a gente conversando, e eu falei assim com ele assim, aquilo ali me marcou demais, porque coisa que eu não ouvi dos meus irmãos, eu ouvi de alguém lá fora do Egito. Um camarada chegou e falou assim para mim, eu falei assim, a gente começou a falar dos filhos, ele estava com outro irmão que ia lá também fazer a obra, eu ia de ajudante, eu falei assim, começou a falar de filhos, não sei o que, começa a falar de filho para lá, filho para cá. E eu falei assim, eu falo com meus filhos, ó, estuda, senão você vai ser igual a mim, não quero que você seja igual a mim não. Aleluia. Olha como é que é a minha vida. Ele falou que ele me reprimiu na hora, e eu me assustei, que isso, rapaz, falar desse? Ele falou assim, rapaz, seus filhos foram metade do que você é, já tá bom. Glória a Deus. Aí começou a rasgar elogio assim, eu fiquei igual um balãozinho, né? Aí começou a falar, você é trabalhador, você é inteligente, você é honesto. Ele começou a ver características em mim, que às vezes quem está do seu lado, ele tenta te defamar, te deparar alguns irmãos com inveja de quem você é, do seu chamado, daquilo que Deus colocou no teu coração, e eles começam a querer te defamar, te queimar e deixar de assar espalhando notícias. Aí o vizinho, aí o outro brincou, me chamar de Botafogo. Pô, Botafogo, que é esse Botafogo? Se você é inteligente, você é isso, você é ágil, você é esperto. Começou a falar tanta coisa, eu quase falei, você está falando de mim mesmo? Mas alguém lá do Egito, porque tem gente no Egito, eu repito, tem uma visão melhor do que alguns irmãos dentro da casa. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque a visão de muita gente que está lá no Egito não é ele crescer te derrubando, é ele crescer na sua carona. Glória a Deus! E isso, quando a gente entende isso, que se meu irmão tem um maior chamado do que o meu, e se eu parar ele, nem ele chega, é muito menos eu que tentei eu parar. Aleluia, glória a Deus. Aí eu entender que se eu impulsionar o chamado dele, se eu investir no chamado dele, se eu apoiar ele, alavancar ele, empurrar ele, automaticamente quando ele vai, vem cá, meu amigo, Glória vem a comigo, Deus. vamos junto. Por aí. Só que a nossa igreja, nosso povo, nosso dia não está conseguindo entender isso aqui, ó.
Glória. Que quem tem um chamado de Deus e é diferenciado lá dentro do teu coração, quando ele não vai sozinho, ele sempre abre porta para alguém, ele sempre leva alguém comigo. Não, você esteve comigo sempre do meu lado, então não é justo eu crescer, eu ser abençoado, eu prosperar e você ficar na situação. Eu vou lutar por você, você vai junto comigo, vai crescer comigo, porque José um dia, quando lá na frente a história se passa, eu pulo, porque você vai entender, e já está no final da mensagem, ele vai levar seus irmãos para um lugar de honra, os mesmos irmãos que tentaram parar, os mesmos irmãos que te venderam, os mesmos irmãos que te humilharam, os mesmos irmãos que o desprezaram, e ele nem imaginava que o projeto de José é: no dia que eu crescer, eu vou abençoar, eu prosperar, você vai juntinho comigo, eu vou te abençoar também, eu não esqueço de você. O dia que Deus me colocar em lugares grandes, não se preocupa que você não vai ser esquecido, porque você sempre me ajudou, apostou no meu ministério e investiu em mim. Glória a Deus. O dia que a igreja entender isso, nossos cultos mudam. O dia que a igreja entender isso, nossos ministérios mudam. O dia que a igreja entender isso, vai se cumprir aquilo que Deus já falou há muito tempo lá atrás, do avivamento dos últimos dias, das últimas horas, antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Porque quando eu entendo que eu vou crescer, mas eu vou levar alguém junto, aí automaticamente todo mundo que me ajudou, que tem feito algo por mim, está tudo anotadinho lá, está tudo guardado. Só que quem está tentando parar nem imagina que o projeto dele é levar junto, é crescimento junto. Aleluia. Glória a Deus. A igreja precisa entender isso. Glória seja dada ao teu nome. Em nenhum momento José revelou esse projeto no coração dele. Quando eu crescer eu te levo. Por quê? Porque a ordenança de Deus não era essa. E o Egito, as lutas, as adversidades dele trouxe essa maturidade, esse amadurecimento dele. Porque ele entendeu o seguinte: onde ele estava porque Deus projetou que ele estivesse lá, que ele chegaria lá. Mas o empurrãozinho dos irmãos, o vendendo, fez ele chegar mais rápido. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. E quando você entende isso, você não para nunca. Meu Deus. Porque todo que tenta me vender está me impulsionando a chegar mais rápido ao meu objetivo. O que é isso? Prova. Glória, glória, glória a Deus. Se José não é vendido pelos irmãos, ele poderia até chegar no Egito e virar governador do Egito? Poderia, claro que poderia. Deus criaria outro projeto, lançaria outro projeto, conseguiria. Mas quando os irmãos o venderam, ele vai e foi para onde? Direto onde Deus queria que ele crescesse. Glória a Porque Deus. Deus é assim, às vezes o projeto é você crescer aqui dentro. Mas se alguém aqui dentro te inveja, te tenta parar, te tenta da rasteira de puxar seu tapete, Deus te leva lá fora. E aí quando chegar a notícia: rapaz, você está sabendo, Marcelo? Olha, Deus levou. Está sabendo, pastor? Presbítero Marcelo? Está sabendo, presbítero? Oh, meu Deus do céu, do pastor Aristide, Deus levou, ele colocou num lugar de honra. Quem diria que aquele cara chegaria naquele lugar? Aleluia. Aí só vem a notícia. Meu Deus. 2 versículos certos. Os 2 versículos que eu li. O 33 e o 38, que é o tema. O 33, José vai dar um conselho a Faraó. E qual o conselho que José vai dar? Ó, você leu. Pega um homem sábio, um homem com sabedoria, um homem com inteligência, apto para tomar conta disso tudo aí que você sabe que está para acontecer. Vai vir uma peste, fome, vai ter abundância também, mas depois da abundância vai vir peste, fome. Pega a quinta parte, guarda tudo, e aí quando tiver 7 anos de fome, você vai ter abundância, você vai ter suprimento, você vai ter. Aí José vai lançar uma palavra para ele pegar alguém cheio de sabedoria e colocar no lugar de honra. Chefiando no Egito, governador do Egito. Deu a estratégia todinha, só não falou o nome. Separa a quinta parte, faz tudo. Ele nem imaginava Glória a Deus. que aquilo que ele estava profetizando, pensando ele que era para a vida do outro, o maior beneficiado é ser ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a gente vê tanta gente no nosso meio cristão, apenas sendo gravado, mas eu tenho que falar, eu não posso recuar. É por isso que a gente vê tanta gente no nosso meio cristão amaldiçoado. Porque ele lança a palavra de maldição e desgraça contra a vida do irmão. E ele nem imagina que o projeto daquele irmão lá no fundo do teu coração é que quando ele for abençoado, ele vai abençoar também.
Ele nem imagina que às vezes a palavra que ele lançou falando se coloca alguém assim, Glória a Deus. o maior beneficiado vai ser ele mesmo, esse vai ser ele. Quando você profetiza assim, não, Deus vai levantar alguém e vai usar e vai falar muito hoje lá, eu creio. De repente esse é você nem imagina. Não, eu creio que Deus ainda faz avivamento. Deus pode pegar aí começa a orar, Senhor, faz o avivamento, traz o avivamento, Senhor, traz o avivamento, Senhor, levanta um. Aí Deus está falando, já que você quer que levante um, esse um vai ser você mesmo. Senhor, levanta uma nova geração de levita. Senhor, levanta uma nova geração de levita. Jesus fala assim, é você. Aí ele está falando, Senhor, levanta uma nova geração de adoradores que vai fazer a diferença, que não se corrompe, não se vende. Aí você está lançando uma palavra e pensando no teu coração que é para alguém. Aí Deus olha lá no céu e fala assim, não, a oração é muito linda, a palavra é muito boa e a palavra é pura e sincera. Eu vou pegar essa palavra e vou fazer diante dele mesmo. Vai ser você, a própria pessoa beneficiada por aquilo que você profetizou, aquilo que você profetiza para a vida de alguém, para o crescimento de alguém, para a vitória de alguém. Entenda isso, eu vou falar até você entender. Você vai ser o maior beneficiado daquilo que você tem profetizado sobre a vida de alguém, do crescimento da vida de alguém, do ministério da vida de alguém. Por isso eu falo uma palavra profética, eu lanço uma palavra profética agora e encerro minha oportunidade. A cada um que está aqui hoje, eu libero uma palavra profética. E qual palavra é essa? Crescimento, avivamento, crescimento, avivamento, amadurecimento. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai cumprir o projeto, Deus vai cumprir o sonho, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você chegar em lugares onde ninguém nunca imaginou. Deus vai fazer você chegar em lugares que alguém vai olhar para você e falar, como é que pode ele ter chegado aí? Como é que ele traçou os caminhos? Qual foi o degrau que eles pularam? Qual foi o degrau que eles andaram para chegar aí? Aí Deus está dizendo assim, é você. Eu lanço essa palavra sobre sua vida, o crescimento na sua vida, o crescimento na sua vida material, o crescimento na sua vida espiritual, o crescimento na sua casa, o crescimento na sua família, o crescimento no seu ministério, o crescimento em tudo aquilo que você colocar as mãos. Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer prosperar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Guarda isso no teu coração. Eu entrego minha oportunidade. Sempre esteja disposto a lançar palavras de vitória sobre a vida de alguém, mesmo que esse alguém, às vezes, na sua mente, no seu pensamento lá, ele não mereça. Porque eu vi, deixa eu segurar a Bíblia, eu assisti uma reportagem uma vez, e tinha um camarada lá nos Estados Unidos, alguém pregou e falou sobre isso, no campo da nossa cidade, um grande pregador, ele falou assim, ele viu uma reportagem do camarada, ele plantava milho, e a plantação de milho dele era a melhor da região, melhor do lugar, e todo mundo ficava maravilhado com aquilo, a coisa linda, e crescia os milhos dele, tudo. E um dia alguém foi perguntar para ele, chamou ele e falou assim, qual o segredo? Ele falou assim, rapaz, seu milho é o melhor da região, as melhores espigas, brota uma maravilha. Ele falou assim, sabe qual é o segredo? Eu pego minhas melhores sementes e divido com meus irmãos, divido com meus vizinhos. Aí alguém não entendeu, eu entendi, divide com meus irmãos, com meu vizinho. Ele falou, porque o vento uma hora vai, mas outra hora ele volta. O vento uma hora vai, mas outra hora ele volta. Então se eu lançar coisa ruim, quando ele voltar, ele vai trazer coisa ruim para mim. Então eu lanço palavras boas, semente boa, aí ele vai e cresce lá. Só que quando o vento está batendo, aí as mesmas sementes, as mesmas palavras, aquilo tudo que eu profetizei, que eu dei para ele crescer, volta sobre minha vida, aí a minha vida, a minha casa, minha terra, meu testemunho, tudo que eu faço, tudo que eu projeto, cresce. Sabe por quê? Porque eu profetizo coisa boa e uma hora a coisa boa volta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, né, irmãos? Maravilha!